setup, pronuncia-se setup. Nós teremos aula específica somente de setup. Você vai conhecer setup, pretendo dar setup muito bem para que você se familiarize bem com o setup. É muito importante você conhecer setup de máquina. Setup significa alguma coisa que está setada acima de alguma coisa. Ou seja, set alguma coisa. Nós vamos ver o que significa setup quando você entrar no setup da máquina. Agora, aonde está o setup da máquina? Está num componente eletrônico chamado RAM, ou chamado BIOS da máquina, que é o chamado CMOS da máquina, que são esses componentes aqui da máquina. Aqui, isso aqui está o CMOS da máquina. Eu vou mostrar para você mais detalhadamente. Em qualquer uma das outras placas sempre tem aqui o chamado CMOS, ou a EPROM da máquina. Aqui dentro são armazenados os programas iniciais para dar-se o chamado boot inicial, ou seja, o IPL inicial da máquina. Esse equipamento, qualquer placa tem isso aqui. Vou pegar essa outra aqui. Aqui está ele. Eu vou levantar a etiqueta que tem. Ele tem uma etiqueta de proteção aqui. Tá vendo? Tem uma etiqueta. Eu vou levantar a etiqueta e vejo que é um componente, eu diria até aqui, um pouco bonito, você vê. Esse componente, ele tem uma espécie de uma janelinha aqui dentro dele, uma janelinha para você chegar aqui dentro dele. Mas você não enxerga nada dele. Simplesmente porque as informações que ficam na chamada CMOS da máquina, na EPROM da máquina, onde fica o setup da máquina, essas informações são gravadas com raios ultravioleta. Existe um equipamento especial que grava essas informações. Se você pegar o seu manual, você vai ver uma explicação detalhada do que é BIOS, do que é CMOS e do que é PROM. O que significa a palavra PROM? Vejamos outra palavra aqui. O que vem a ser a expressão IPL? IPL significa Initial Program Load. Ou seja, load é leitura, program é programa, e é initial Program Load, leitura de programa inicial. Mas veja, no inglês seria um negócio meio esquisito. Aliás, no português tornar-se um negócio meio esquisito, mas no inglês você olha para a palavra e imediatamente você reconhece a palavra IPL. Bem, você também veria que quando você liga uma máquina, quando você liga o computador, a primeira vez que liga ele, quem carrega, quem tem a informação, é esse componente eletrônico aqui, que é a chamada CMOS da máquina. Esse CMOS da máquina, essa PROM da máquina, é onde ficam armazenadas as informações a nível de máquina, para que a placa funcione. É como se fosse o espírito da máquina, correto? É como se fosse o espírito vivo da máquina. A placa em si, ela estando desligada, ela não é mesmo nada, ela não faz nada. Porém, este componente eletrônico aqui, chamado CMOS, ela tem uma espécie de uma bateria aqui. É uma chamada bateria de lítio. Isso aqui é um elemento químico chamado lítio. Essa bateria de lítio aqui, ele alimenta somente esta PROM aqui. A finalidade da bateria é alimentar a PROM. Bem, mas vejamos aqui na outra placa. Vamos pegar outra placa. Eu aqui, nessa placa aqui, eu tirei a bateria. Aqui está a PROM e aqui estaria a bateria. Perceba que ela era aquelas redondinhas, semelhante àquelas baterias relógio de calculadora. Aqui está aqui. E perceba que todas elas são iguais. Elas têm uma semelhança entre elas. Elas têm com relação à sua posição, elas têm uma semelhança. Perceba também o seguinte. Aqui eu tenho outra placa motherboard, outra placa do computador, a placa principal também. E perceba que ela tem também uma outra bateria, uma outra CMOS aqui um outro componente, aqui a sua bateria de lítio e aqui o seu teclado.
e aqui a sua alimentação, onde será plugado a fonte de alimentação. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero mostrar para você, já a partir de agora, aonde você vai plugar a fonte de alimentação da máquina. Aqui está a fonte. Você verá agora como se pluga uma fonte de alimentação. Aqui é o que fica no gabinete, aonde é ligado lá no botão manual. Essa fonte aqui, essa caixinha, ela tem aqui atrás dela um botãozinho que eu escolho 110 ou 220. Aqui, tem aqui. Entre esses dois knobs aqui, é o knob de alimentação principal. Você pluga aqui a alimentação externa para alimentar a fonte. Aqui é a saída do monitor do computador. Você pode alimentar o monitor pela fonte do computador também, pela fonte aqui. Bem, aqui você pode também fazer o seguinte: aqui você pluga, você alimenta, correto? A fonte de alimentação que vai alimentar a placa motherboard. Vejamos aqui como é que eu vou plugar aqui esta placa-mãe aqui, esta fonte de alimentação aqui. Ela tem uma característica exclusiva dela aqui. Todas as colocações daqui da alimentação, elas obedecem a um padrão internacional também. Os fios pretos, a fiação preta da fonte, sempre ficam para dentro dos conectores. Então perceba, o conector, quando eu pegar uma placa de alimentação, quando eu for plugá-la, eu vou plugar de forma que os fios pretos fiquem para dentro. E eles vão ter que obedecer uma certa manha de colocação aqui. Eu coloco eles um pouquinho deitados, assim, correto? Assim, e os empurro, flexiono. Este outro, a mesma coisa. Perceba que eles observam, eles obedecem a um padrão, preto com preto, e no extremo o vermelho. E aqui no extremo é o laranja. Eu falei no extremo o vermelho e no outro extremo o laranja. Os pretos sempre ficam no meio. Então vamos plugá-los aqui. Correto? Já estão plugados aqui. Eu acabei de colocar aqui na placa, você pode ver, a alimentação que vem para um computador. Assim se pluga, assim se alimenta uma placa motherboard. Essa bateria de lítio que alimenta, ela mantém apenas aqui o CMOS, a máquina, ela tem a duração aproximada de 5 anos. O normal, o ideal é 3 anos. Eu já vi placas com duração de até 5 anos, mas o ideal é 3 anos. 3 anos porque 3 anos. Após 3 anos de vida, uma placa como essa aqui, após 3 anos de uso, ela tecnologicamente ela já está fora de uso, vamos dizer. A tecnologia avançou o suficiente que ela praticamente perdeu o efeito. Mas não quer dizer que ela não funcione, ela funciona. Mas a tecnologia avançou. E ela, por sua vez, perdeu a vez. E as outras placas estão avançando. As outras arquiteturas de máquina estão avançando. Então, essa placa aqui, ela já está fora do mercado, já está fora de circulação. Mas não que ela não preste. Ela funciona do mesmo jeito com qualquer outra placa-mãe. Agora vejamos um outro aspecto que eu vou mostrar. Essa fonte de alimentação aqui, essa fonte de alimentação, ela tem um outro tipo de conexão também que pode ser feito. Você pode ver que ela tem esse outro tipo de plug aqui. Ela tem um outro conector, que é esse aqui, que é o que vai alimentar, o disco de 13,5 ou o disquete da máquina, que é esse conectorzinho aqui. Você vem aqui e simplesmente pluga ele aqui. Ele tem apenas uma posição,
ele é o que a gente chama, ele é a prova de técnico. Ele não tem como você enganar-se nele. Correto? Não tem como você errar. Você pega ele, se ele entrar de um jeito, ele entra de outro. Ele não tem duas formas de entrar, só tem uma forma.